um compromisso de amor. Com a família é preciso firmar. Não esqueça o seu lar, não se entregue à dor, não escute o rancor. A família é escola de luz, caminho que a Deus conduz, onde se aprende a amar, a conviver e a perdoar. A família é escolha de luz, caminho que a Deus conduz. E se escolhe assim, certamente é o melhor pra mim. Olá, queridos internautas, mais uma roda de conversa em família. E hoje estamos aqui, Vera Sancari, coordenadora da área da família da União Regional Metropolitana Oeste, e a nossa convidada super especial, Patrícia Muniz. É Olá. Isso mesmo, Patrícia. É isso mesmo, olá. Que Deus nos abençoe, né? Que nós tenhamos um encontro muito sereno, muito tranquilo. Então, e hoje a gente vem falar, Paty, como ser pais dos nossos pais. Um tema, né, que às vezes a gente não se prepara para isso. E nem os nossos pais nos preparam também para ser cuidados, porque eles passam a vida toda cuidando de nós. Daí, quando chega na fase que eles necessitam, nós passamos uma vida inteira acreditando que eles não precisavam. E daí, quando chega esse momento, complica um pouquinho, né? E para iniciar a nossa conversa aqui, eu trouxe uma crônica de Rubens Alves, que nos diz assim: o que as pessoas mais desejam é alguém que escute de maneira calma e tranquila, em silêncio, sem dar conselhos. Sem que digam, se eu fosse você. A gente ama não é a pessoa que fala bonito, é a pessoa que escuta bonito. A fala só é bonito quando ela nasce de uma longa e silenciosa escuta. É na escuta que o amor começa. E é na não escuta que ele termina. Não aprendi isso nos livros. Aprendi prestando atenção. Todos reunidos, alegremente no restaurante, pai, mãe, filhos, aquele falatório alegre. Na cabeceira, a avó, com a cabeça branca, silenciosa, como se não existisse. Não é por não ter o que dizer e o que não falar. Não falava por não ter quem quisesse ouvir o silêncio dos velhos. No tempo de Freud, as pessoas procuravam os terapeutas para curar da dor da repressão sexuais. Aprendi que hoje as pessoas procuram terapeutas por causa da dor de não houver quem as escute. Não pedem para ser curadas de alguma doença. Pedem para ser escutada. Querem a cura para a dor da solidão. E daí, Paty? Como acontece mexer com essa dor da solidão ali? No momento que você se sente totalmente dependente daquele que dependia de você. Eu acredito que seja muito difícil. Até como filho, eu tô passando por um momento desses, onde a minha mãe tá com problema de saúde e tá se tornando cada vez mais dependente. E a solidão que você comentou aí também me acomete, porque a minha mãe não tá mais ali. Então é muito difícil, tanto para os pais quanto para os filhos. E se a família não tem muita harmonia, se não tem diálogo, se nós não nos preparamos para isso, é muito difícil. A gente tendo essa questão de se preparar, de amar demais, é difícil. Às vezes o dia a dia, a correria, a falta de tempo, a gente perde a paciência. A gente não ouve, isso que você falou sobre ouvir, porque você está sempre correndo, tem que ir lá resolver, fazer mercado, organizar a casa, ver se a casa está limpa. O dia a dia é muito desgastante. E você às vezes esquece desse pequeno detalhe, que é o sentar e ouvir aquela história 10 vezes, mas tudo bem, né? Como se fosse a primeira. Isso, olhar para eles, né? Ouvir, porque antes a gente chegava ali, quando o teu pai e a tua mãe é a tua referência. A hora que você tem uma dificuldade na rua, para onde você vai? Você vai para casa.
Mesmo que você não conte, que você não fale da tua dor, só de você chegar e ter ali aquela presença, isso já é gigantesco. E com a idade, com a doença, você percebe que aquela pessoa vai desaparecendo. Isso é muito difícil. A gente tem que se preparar, pedir muito ajuda, muito apoio profissional e apoio espiritual também, porque é muito difícil você olhar para aquela pessoa e não reconhecer o teu pai, a tua mãe. Aquela fortaleza, né, Difícil. Paty? Aquela pessoa que era o teu apoio, era o teu pilar. E a gente vai tendo que aprender a ser o pilar deles. E é isso que você falou, quando a minha avó desencarnou, um tempo depois, conversando com a minha mãe, essa questão da segurança. Isso. Não necessariamente você vai ali, naquele ambiente, naquele lar, buscar uma resolução da sua problemática, mas só o fato de você ter aquela pessoa que vai estar ali, te chamar para tomar um café. E a minha mãe falava assim: o que eu mais sinto falta é justamente desse momento de mãe, eu não tenho mais, né? Aquela coisa, mãe, você se acostuma, né? Ou pai. Então, é a ausência que nós falamos, nós não perdemos, no sentido de que é para todo sempre. Mas esse momento, assim, você não tem a presença física. Embora o que você esteja falando, na sua situação, por exemplo, a pessoa está ali. A gente sabe como espírito, Fisicamente ela está ali, né? O espírito está presente, encarnado. Mas o corpo Mas tem toda a debilidade, né? Toda a circunstância que naquele momento aquela pessoa que você estava acostumada a conversar, ela não se faz mais presente. E muitas vezes se torna difícil para os filhos vivenciar o que a gente fala. Porque nós estudamos, aprendemos, mas a prática, muitas vezes nós não conseguimos conciliar tudo aquilo que nós aprendemos, e aí que é uma prova para nós, né? Será que eu apreendi ou apenas sei, tenho conhecimento, mas não está aí? Porque quando a gente vai no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que fala honrai a vosso pai e a vossa mãe, ali no item 3 se fala sobre piedade filial. E Kardec diz assim: honrar seu pai e a sua mãe não consiste apenas em respeitá-los, é também assisti-los na necessidade e proporcionar-lhes repouso na velhice. É cercá-los de cuidados como eles fizeram conosco na infância. E eu já sei que tem muitas pessoas que vão dizer assim: como cuidaram de nós na infância? Eu não tive isso. Meu pai me largou, minha mãe me abandonou, ou é um ambiente hostil. Como que você vem dizer, né, que a doutrina traz que nós temos que tratá-los como nós fomos tratados? E aí, mais adiante, Kardec já sabia que nós íamos reclamar. Que vocês que estão aí do lado, já iam dizer assim: na minha casa não foi assim. Kardec já prevendo tudo isso, né? Falou assim: alguns pais, é certo, descuram de seus deveres e não são para os filhos o que deveriam ser. Mas a Deus é que compete o julgamento, né? E não a seus filhos. Porque diante de qualquer dificuldade, nós sabemos, nós estamos aqui. Sim. A sua vivência, a minha, de todos nós, da Vera, né? De todos nós. Estamos aqui. Essa é uma chance imensa, uma oportunidade de viver, de experimentar, de crescer. Então, é como se fala, não só no movimento espírita, mas em todo canto, né? As pessoas que têm o estudo, que traz essa compreensão, que filosofam, falam a gratidão pela vida. Pode ter vivido qualquer situação, mas só o fato de nós estarmos aqui hoje, podemos conversar dessa nesse forma. Corpinho físico, pode não ser o corpinho exatamente, né, que a gente queria. Só isso, a gente fala, só isso, mas é tudo isso, gente. É muito. Se nós pensarmos na vida, na grandiosidade da vida, é muita coisa. Pensa da bênção que é estarmos aqui. Reencarnar, né? E na hora da dificuldade, lembrar, né? Que você está na família certa,
na família que você precisa, no trabalho que você precisa, e está enfrentando a situação que se apresenta porque você precisa. Então, na hora que está mais difícil lembrar disso, ok, não está fácil, mas ninguém disse que seria fácil. Sim. Jesus nunca disse que seria fácil. Então vamos enfrentar. Se está aqui, eu tenho que vencer e consigo vencer. Do contrário, não se apresentaria para mim. Não estaria aqui na minha vida nesse momento. Então respira, agradece e segue em frente. Com Exato. amor, né? Com leveza. E tentar lembrar isso, que por mais difícil que seja, você vê o seu pai, a sua mãe ali adoecido, às vezes não reconhece naquele ser a pessoa que te criou. Lembre que ele está ali, ainda. E agora o seu papel é esse. É tratar, é cuidar, é amparar, às vezes abraçar, ouvir. Né? Estar presente é entender, né, que aquelas mãos trêmulas, né, que nos conduzia fortemente na infância, é só o corpo físico. É só o corpo Que está ali com as suas dificuldades, né, de conviver no dia a dia, mas o espírito, a essência daquele espírito que aceitou a missão, né, de nos dar a oportunidade da reencarnação, ele está ali. Ele existe. E isso, às vezes, fica difícil para nós, né, entender que nós pegamos as mãos dos nossos pais para caminhar para a vida. E quando nós vamos pegar na mão deles, é para fazer eles retornar à pátria espiritual. Isso é complicado para nós, porque a gente tem ainda, a gente vive como no corpo imortal, sendo que é só o espírito, né? A gente vive como se fosse imortal, né? Porque a gente acredita que de fato é imortal. Nunca, Tá tudo né? certo. Mas a gente não se prepara para essas coisas, que é você ver, às vezes, aquela fala, às vezes você fala alto, né? Porque tá surdo. Não é, às vezes é só a dificuldade dele compreender o que você tá falando. Né? Tudo no corpo físico se torna mais lento e mais difícil. Entendendo que não é mais um ano, né? Ah, parabéns para você, mais um ano de vida. Opa! É menos um ano na sua caminhada terrena. E o que você disse, essa preparação que nem sempre nós trazemos para os nossos lares, essa roda de conversa em Sim. família, muitas vezes nós nos fazemos nos nossos ambientes para tratar desse assunto que é tão importante, que é o retorno à verdadeira pátria. E nós enchemos a boca para falar a verdadeira pátria, o nosso lar. Mas Ninguém não quer se retornar prepararam, daqui, ó. Não, é a verdadeira pátria, mas eu não quero ainda voltar para lá, Mais deixa um eu ficar aqui, pouquinho. sabe? E, de fato, nós estamos aqui para nos melhorarmos e fazer um retorno mais tranquilo, evoluirmos e não conversamos sobre esse momento, nos prepararmos, como nós estávamos falando antes, não é, Paty, dessa questão de será que eu estou realmente preparada, deixar tudo, o melhor ambiente possível, as melhores condições claro que nós sabemos que cada um de nós está numa situação econômica e financeira, que isso também influencia. E aí, muitos podem falar assim, é fácil para Beltrano ou para Cicrano, porque tem condições, pode contratar com cuidador, com enfermeiro, colocar nos melhores lugares, mas e eu? O amor, né? E aí, nós temos que ver que tem situações diversas que muitas vezes nós nos revoltamos pela experiência que nós tivemos, a experiência familiar, e não queremos aquele convívio. E quando chega aquele momento, é assim, obrigação, não, fica contigo, fica com você, não, manda para aquele que tá lá em tal lugar, que não tem nada, né? Com nada, e tem que ficar, eu já fiquei a vida toda, agora, e aí fica uma disputa para ver quem vai cuidar do fardo. Um fardo. Passa a ser um fardo para a família. Esquecendo que você iniciou a vida e que teve alguém que te dava banho, cuidava, alimentava, carregava. Quantas vezes nós perguntamos, o que é isso, pai? O que é isso, mãe? Respondia a centésima vez, respondia com a mesma paciência. E aí, quando um pai vem contar uma história, de novo, você já contou isso 5 vezes. E não é só isso, né, amiga? Porque nesse processo a gente vem trabalhando com todas as dificuldades, porque você é manhoso para tomar remédio, é manhoso para ir no médico, e ao mesmo tempo você tem que ser firme, mas não pode esquecer que são seus pais.
né? Você tá num papel invertido que não é invertido, né? Você tá ali, às vezes, controlando a parte financeira, vai no médico, faz isso, faz aquilo, mas tem que ter todo um respeito. Um erro Né? muito comum, né? Que a gente quer mandar. Vera, como você disse, chamou a atenção, acho muito importante isso. Porque nós igualamos os nossos pais à criança. Voltou a ser criança. Não. E isso é um equívoco tremendo nosso, né? Os psicólogos falam que eles não gostam. Imagina falar para você, Vera, Vera, vou tratar, Vera, Eu acho que vou tratar a Vera isso. como uma criança, criança. um bebê. Não é isso. É uma situação diferente. Necessita do nosso amparo, necessita. Mas ele não é criança, porque ele teve toda uma experiência. Esse respeito que nós temos que ter. Eu acho que parte daí, né? Algumas questões que a gente passa a refletir quando passa por uma situação dessa. Primeiro, se fosse eu gostaria de estar sendo tratado dessa forma. Porque imagine a situação, você passa a ser dependente financeiramente, você passa a ser dependente emocionalmente dos filhos que às vezes não estão tão disponíveis ali para você. Os filhos, ao mesmo tempo, têm dificuldade em tratar com essa paciência, com esse amor necessário, porque os filhos têm a família deles, têm o dia a dia, têm a correria. Sim. A relação às vezes não foi muito bem construída, então tem as dificuldades, tem as mágoas. E eu acho que o principal é a gente olhar isso como ensinamento para nossa velhice. Porque se nós não morrermos antes, nós inevitavelmente seremos velhos, né? Sim. Iremos ser idosos. Por que não procurar fazer diferente? Já começar a falar, como você disse, em casa com seus filhos. Eu preciso me organizar para isso. Eu quando ficar mais idoso, se eu tiver essa dificuldade, eu quero isso. Já combinar, como a gente combina as questões de velório, de herança, de tudo, por que não conversar sobre uma eventual doença, uma dificuldade? Eu quero que faça isso, eu quero que vamos tentar resolver dessa forma. Colocar as pautas em casa, conversar, discutir, porque que essa dificuldade que se apresenta inevitavelmente sirva de lição para nós. Sim, e que a gente possa se preparar. E assim, né, Paty, quando você, que nem você hoje, nesse papel, né, que se torna mãe dos teus pais, o quanto às vezes o teu exemplo para os teus filhos, porque eles estão vendo tudo conforme você está agindo, né? Então, assim, a necessidade que nós temos sempre de ter esse olhar, né? Como eu estou agindo com meu pai e com a minha mãe? Tá correto? Tipo, qual está sendo o exemplo que eu estou dando para os meus filhos? Porque você vai ser tratada da forma que você tratou os teus pais. É o plantio, né? Inevitavelmente, os seus filhos vão repetir. Vai repetir. Mas daí vem aquilo que eu falei lá no começo. A gente passa uma vida fazendo tudo para os filhos da gente. Quer comida? Não, deixa que eu faço. Eles vão lá na cozinha. Não, você não sabe cortar. Deixa que eu corto. Qual que é a diferença de ser a cenoura mais larga, mais fina? Né? Vai mastigar. Só que a gente passa a vida toda fazendo isso. E às vezes a gente já começar agora, nessa fase da vida da gente, se permitir ser cuidada por eles. Nos permitir. Filho, hoje cozinha pra mãe. Hoje faz isso. Porque assim também nós vamos mostrando a nossa fragilidade. Porque os pais são super-heróis, né? Super pai, super mãe. E daí quando chega nessa Até fase... uma certa idade, não é, Vera? Daí a hora que chega nessa fase, os filhos da gente não sabem como lidar. E que nem a Paty nos trouxe aqui uma reflexão muito boa, né? Que acontece hoje aqui na nossa roda de conversa, mas é para fazer roda de conversa no nosso lar. Que é esse pensamento. Será que estou conversando? Estou explicando? Porque não é o meu espírito está aqui com toda a sua essência, com toda a sua bagagem, e vai estar. Mas talvez o meu corpo físico não tenha mais a mesma qualidade, a mesma navegabilidade. É uma compreensão, né, que é construída a partir do momento que eu me entendo assim, não tem separação. Eu sou. É isso aqui, né? E estou nesse veículo que vai se deteriorando. Inevitavelmente. Muitas vezes, o nosso pensamento, a nossa ideia, nós até temos uma vitalidade que o corpo não acompanha. E também para nós e para nossos pais, né, nossos avós, bisavós, enfim. Essa compreensão, porque também tem esse outro lado, não é, meninas? Do orgulho. Eu sou autônomo, então temos que se preparar para isso também. De aceitar o auxílio, porque muitas vezes não querem.
Às vezes a gente tem dificuldade de enxergar que a gente já não consegue fazer as mesmas coisas, né? Sim, foi o que eu disse lá em casa. Eu tenho 2 filhos, né? Uma tem 30 e poucos anos e o outro tem 22. Então eu já, inclusive, falei para eles, olha, que isso sirva de exemplo. Comece a se preparar para sua velhice, porque você também vai ficar velho. Então comece a guardar um dinheiro, porque quanto antes você começar a guardar, mais fácil. Sim. Porque como que a gente vai depender do sistema público no Brasil? Não, a nossa realidade é muito difícil. Você viver só de aposentadoria com necessidades maiores é mais difícil. Então começa a pensar que lá na frente você tem que ter uma reserva, você tem que ter um imóvel, porque para que fique mais fácil para você E e para para os quem vai seus cuidar de filhos. você. E Pensar na velhice, porque a gente não pensa Não. na velhice. E outra, né, Paty? Cuidar do corpo físico. Cuidar Uma da boa saúde. alimentação, a saúde. Cuidar. Porque a gente às vezes não cuida e na velhice chega a conta. Que é onde, né? É que nós temos também uma diversidade imensa, né? Como você falou no Brasil, é uma diversidade imensa. De um estado para outro, as coisas funcionam diferente, as famílias são completamente diferentes, uma estrutura organizacional, econômica, financeira. Então, nós falamos aqui, dando como você falou, esse exemplo de se preparar, mas nós também temos nossos irmãos que não estão dentro dessa. Não consegue, né? Não Por mais que conseguem. mal consegue sobreviver. Isso, e aí, né, nós temos que nos ver também como pais de nossos pais e de todos os pais que são nossos também, porque nós Sim. somos todos irmãos. Então, Cidadão- qual é o nosso cidadãos, olhar? né? Porque nós somos sociedade, nós somos responsáveis, sim, e muitas vezes a gente fica jogando para o outro. O que que eu posso fazer? Eu posso auxiliar você, Vera, de alguma forma? Paty, como é que eu posso te ajudar de alguma forma? Talvez naquele momento eu não possa ajudar financeiramente, mas eu posso, quem sabe, para você até Escutar. respirar um pouco, tomar um cafezinho com alguém, eu ficar com o seu amor, com o seu familiar algumas por horas, uma né? hora, 2 horas, o tempo que eu tenho para você poder fazer isso, para você ir num banco, para você Dividir, né, a carga. dividir aquilo. Às vezes você quer dar uma volta na quadra onde você mora e você não pode porque não tem uma outra pessoa que possa dividir essa responsabilidade, de preferência de forma amorosa, entendendo, olhando poxa, meu pai, minha mãe cuidou tão bem de mim, ou não cuidou de mim, mas eu vou fazer Oportunidade. diferente. Né? Dá a outra Quebrar aquele face. ciclo, né? Dá a outra face, como Jesus fala. É o quê? Qual é a outra face? Amor? Eu não recebi isso, mas é o que eu vou dar. E se preparar espiritualmente, né, para aceitação. Isso que a gente falar, né, da fé, quando tá tudo bem na nossa vida, é muito fácil, Sim. né? Tanto que a prova chega que a gente vê se tá tanto pronto ou não. Que Jesus alerta, se tivesse a fé tamanho de um grãozinho de mostarda, olha que coisa maravilhosa. E como a gente, nos momentos de dificuldades, a fé, nossa, gente, você tem que manter a chaminha ali. Tem hora que parece que a chaminha vai apagar. E você consegue isso se entregando a Deus, na oração, pedindo amparo. O né? conforto com os amigos, com a própria família. Às vezes uma leitura, você sair também um pouco dessa situação para você olhar, ter outra perspectiva sobre aquela situação e voltar reenergizado para dar continuidade, né? E veja só o que a Joana de Ângeles fala no livro SOS Família sobre essa questão dos deveres dos filhos. E ela fala aqui de uma forma que nós trazemos aqui, e como falamos antes, né? O ideal seria que todos nós fizéssemos isso por amor. Mas muitas vezes o que a gente vê é uma obrigação. E naquilo que você disse, Paty, sentindo aquilo como um fardo imenso, um peso. Que às vezes o idoso passa a ser o peso da família. E a Joana diz assim, ó, através de Valdo Franco, ela diz assim: toda a gratidão nem sequer retribuirá a fortuna da oportunidade fruída através do renascimento carnal. O carinho e o respeito contínuos não representarão oferenda compatível com a amorosa assistência recebida desde antes do berço. A delicadeza e a afeição não corresponderão
a grandeza dos gestos de sacrifício e da abnegação demoradamente recebidos. Pensemos. Pensemos sobre isso. Como temos que pensar, né? Porque é que nem a gente fala, às vezes não tive o abraço que desejava, o eu te amo, né? Às vezes faltou o eu te amo, mas assim, a oportunidade que hoje nós temos de cuidar dos nossos pais, né? Porque a gente sabe Todo que momento é uma oportunidade. Né? Sim, e a gente sabe que hoje nós estamos aqui às vezes como pais, amanhã vamos estar como filhos. O ciclo da vida, né? O ciclo da vida. Então, assim, o quanto se faz importante cultivar esse amor. E claro que não é fácil. Nós não estamos aqui falando que é fácil, né? Porque envolve muitos sentimentos nossos que às vezes nós não conseguimos lidar dentro de nós. Mas, assim, se faz necessário nós trabalharmos em nós esse amor, esse olhar, essa compreensão, que nem nos diz André Trigueiro, que na fase da terceira idade, a fase idosa, é onde se tem mais casos de depressão por causa da solidão. Porque às vezes você tem uma saúde boa, você mantém a tua casa, você tá ali morando sozinha, tranquila. Mas o neto não vem tanto te ver, os filhos, né? Aqui a gente trouxe aquele pai que tem que ser cuidado, mas tem aquele pai que chega, né, ao final do seu desencarne totalmente ali sem necessitar de nenhum amparo, né, físico assim, mas emocional, porque ele ainda aborda nessa palestra que ele fala assim, é a fase que o idoso mais perde, é a fase das perdas, porque ele perde o seu trabalho, os seus amigos de trabalho, né, o seu ciclo ali de convivência, às vezes, né, os seus amores, aquele que passou uma vida toda ali do lado dele, retorna à pátria espiritual antes. E daí vem essa solidão, né? E ao mesmo tempo, você vê, são dois patamares, porque a gente, como filhos, tem que ter o olhar de ter esse amparo, de estar presente, e como nós temos que nos preparar para isso. O que nós vamos fazer da nossa velhice? Qual vai ser o nosso objetivo? Vamos nos doar ao outro ou vamos ficar em casa lamentando? Porque também tudo é nossa escolha, livre-arbítrio. Com certeza. Sempre, né? Né? Então, às vezes, se faz necessário também nós nos olhar, puxa, tô cuidando do meu corpo, tô bem, né, consciente, posso morar sozinho, ter minha independência, que é maravilhoso, né? Mas o que eu vou fazer com o meu tempo? Porque às vezes a gente joga tanto em cima dos nossos filhos e netos e outros, que a solidão chega... A responsabilidade. Ou você cria uma expectativa achando que o filho vai ter aquela responsabilidade de cuidar de cuidar. Não é nem responsabilidade, obrigação. A obrigação de fazer isso, obrigação de me dar tudo, obrigação. Como se você tivesse que pagar pelo que recebeu na infância, na juventude ou até um período da vida. E não é assim. Nós tornamos a repetir. Amor. Não, a sociedade voltada para o ter, né? Porque o que tem acontecido com essa geração aí? Trabalhou a vida toda para ter. Ok, atingiu os objetivos. Só que aí ele já tem, agora ele parou de trabalhar, ele não preparou a família para ser. Então a família está no mesmo ciclo que ele esteve lá atrás, buscando ter. E aí ele fica de lado. Porque os filhos têm que buscar, têm que ter. Agora ele já tem e está lá sozinho. E esqueceu que ele precisa ter. Precisava preparar os filhos para terem. O material é essencial, mas assim, o quanto nos traz essa conversa aqui, quanto mais a gente conversa, a gente vê que traz mais questionamentos para nós, mas o quanto nos traz a necessidade espiritual. O alimento espiritual, porque quanto mais fortalecido como espíritos, entendendo, né, cada resgate, as provas que chegam à nossa vida, fica mais fácil para nós concluir. Agora, eu vou ler uma reflexão aqui, que eu tirei, é um poema do autor desconhecido, mas traduzida por Charles William Huller, transcrita na revista Reformador no novembro de 2005. E ela nos diz assim: bem-aventurado aqueles que compreendem meus passos vacilantes, as minhas mãos trêmulas. Bem-aventurados
os que levam em conta que meus ouvidos captam as palavras com dificuldade e por isso procuram falar mais alto e pausadamente. Bem-aventurado os que percebem que meus olhos já estão nublados, a minha reação são lentas. Bem-aventurados os que nunca me dizem, você já me contou isso tantas vezes. Bem-aventurado os que desviam o olhar simulando não ter visto o café que por vezes eu derramo sobre a mesa. Bem-aventurados os que sorriem e conversam comigo. Bem-aventurados os que sabem dirigir uma conversa e as recordações para as coisas boas do passado. Bem-aventurado todos aqueles que me dedicam afeto, carinho, fazendo-me assim me sentir amado. Bem-aventurado os que me ajudam a atravessar a rua e não lamentam o tempo que me dedicaram. Bem-aventurados os que me fazem sentir que sou amado e não estou abandonado, tratando-me com respeito. Bem-aventurados os que compreendem quando me escutam, encontrar forças para carregar a minha cruz. Bem-aventurado todos aqueles que me dedicam afeto e carinho, fazendo assim eu pensar em Deus todas as vezes. Que possamos ser bem-aventurados nessa tarefa de ser pais dos nossos pais. Que Deus nos ampare também para ser filhos dos nossos filhos. Que possamos fazer disso a nossa mais linda tarefa. Enxergar esses espíritos, essas bênçãos, não como um fardo ou algo a carregar, mas como aquela joia rara que Deus entregou para nós. Que Deus nos abençoe a ser bem-aventurados. Obrigada por estar conosco aqui na roda de conversa. Isso aí, Vera. Pati, muito obrigada pela sua presença, pela sua colaboração e principalmente em breve, por abrir seu coração. Isso, sempre bom, né? trazendo a experiência que é tão bacana, porque às vezes nós falamos muito e não trazemos um exemplo concreto para a pessoa, que às vezes o outro diz assim, eles estão falando, mas é muito não fácil, sabe. porque não vivenciam isso. E quando nós trazemos um exemplo das nossas vidas, facilita o outro entender que, embora o conhecimento, nós também temos dificuldades, que muitas vezes estamos na casa espírita, mas isso não vai nos diferenciar de nenhum outro irmão, porque todos nós temos desafios, não é? Então, só gratidão. Agradecer pela companhia, por você estar aqui conosco, trazendo esse exemplo e auxiliando muitos que vão ouvir, que passam por isso também, outros que irão passar, para poder ter essa lembrança, né, de como conduzir. Às vezes o nosso exemplo não serve para o outro, não, mas auxilia. Pode ser que dê certo, quem sabe. E acima de tudo, obrigada a vocês que estão aí, junto conosco, então, nos ajudando. Vera, Pati e o Degéria, nós agradecemos a todos vocês e até a próxima Roda de Conversa em Família. Obrigada. Tchau, gente.